E aconteceu que, ao fim de 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te pus por vigia sobre a casa de Israel, portanto tu ouvirás a palavra de minha boca, e os alertarás de minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o alertares, nem falares, para alertar ao perverso acerca de seu perverso caminho, a fim de o conservar em vida, o perverso morrerá por sua maldade, porém demandarei seu sangue de tua mão. Mas se tu alertares ao perverso, e ele não se converter de sua perversidade, e de seu perverso caminho, ele morrerá por sua maldade, e tu terás livrado tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar de sua justiça, e fizer maldade, e eu puser algum tropeço diante dele, ele morrerá, porque tu não o alertaste, por seu pecado morrerá, e suas justiças que havia feito, não serão lembradas, mas seu sangue demandarei de tua mão. Porém se tu alertares ao justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi alertado, e tu terás livrado tua alma. E a mão do Senhor estava ali sobre mim, e disse-me: levanta-te, e sai ao vale, e ali falarei contigo. Então eu me levantei, e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio de Quebar, e caí sobre meu rosto. Então o Espírito entrou em mim, e fez-me ficar de pé, e falou comigo, e disse-me: entra, e fecha-te dentro de tua casa, pois tu, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e com elas te amarrarão, por isso não sairás entre eles, e farei com que tua língua se apegue ao teu céu da boca, e ficarás mudo, e não lhe servirás de repreensor, pois são uma casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, pois são uma casa rebelde. E tu, filho do homem, toma para ti um tijolo, põe-o diante de ti, e desenha sobre ele a cidade de Jerusalém, e põe um cerco contra ela, e edifica contra ela uma fortaleza, e levanta uma rampa contra ela, e põe acampamentos contra ela, e ordena contra ela arietes ao redor. E tu, toma para ti uma assadeira de ferro, e põe-a como muro de ferro entre ti e a cidade, e endireita tua face contra ela, e assim será cercada, e a cercarás. Isto será um sinal para a casa de Israel. E tu deita sobre teu lado esquerdo, e põe sobre ele a maldade da casa de Israel, conforme o número de dias que deitares sobre ele, levarás suas maldades. Pois eu te dei os anos da maldade deles conforme o número de dias, 390 dias, e tu levarás a maldade da casa de Israel. E quando completardes estes, voltarás a deitar sobre teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá por 40 dias, dei para ti um dia para cada ano. Portanto dirigirás teu rosto ao cerco de Jerusalém, firmarás teu rosto, e manterás teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. E eis que porei sobre ti cordas, e não te virarás do teu lado para o outro, enquanto não houveres completado os dias de teu cerco. E tu, toma para ti trigo, cevada, favas, lentilhas, milho miúdo, e aveia, e põe-os em uma vasilha, e faz para ti pão deles, conforme o número de dias que dormires sobre teu lado, 390 dias comerás disso. E a comida que comerás será do peso de 20 ciclos cada dia, de tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de um rim, de tempo em tempo beberás. E a comerás como se fosse pão de cevada, e a cozerás com as fezes que saem do homem, diante dos olhos deles. E disse o Senhor: assim os filhos de Israel comerão seu pão imundo entre as nações, para onde eu os lançarei. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que minha alma não foi contaminada, porque nunca comi coisa morta nem despedaçada, desde minha juventude até agora, nem nunca entrou em minha boca carne imunda. E ele me disse: eis que te dou fezes de vacas em lugar das fezes humanas, e prepararás teu pão com elas. Então me disse: filho do homem, eis que destruirei o sustento do pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso, e com angústia, e beberão a água por medida, e com espanto, para que lhes falte o pão e a água, e se espantem uns aos outros, e se consumam em suas maldades. E tu, filho do homem, toma para ti uma espada afiada que te sirva como navalha de barbeiro, toma, e faze-a passar por tua cabeça e por tua barba. Depois toma para ti um peso de balança, e reparte os cabelos. Uma terceira parte queimarás com fogo no meio da cidade, quando se completarem os dias do cerco. Então tomarás outra terceira parte, ferindo com espada ao redor dela, e a outra terceira parte espalharás ao vento, pois eu desembainharei a espada atrás deles. Tomarás também dali alguns poucos cabelos, e os atarás nas bordas de tua roupa. E tomarás outra vez deles, e os lançarás no meio do fogo, e com fogo os queimarás. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém, a qual eu pus no meio das nações, e das terras ao redor dela. Porém ela se rebelou contra meus juízos mais que as nações, e contra meus estatutos mais que as terras que estão ao redor dela, pois rejeitaram meus juízos, e não andaram conforme meus estatutos. Portanto assim diz o Senhor Deus: por haverdes vos rebelado mais que as nações que estão ao redor de vós, não haverdes andado em meus estatutos, nem obedecido minhas leis, nem sequer conforme as leis das nações que estão ao redor de vós. Por isso assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, estou contra ti, e farei julgamentos no meio de ti diante dos olhos das nações, e farei em ti o que nunca fiz, nem jamais farei coisa semelhante, por causa de todas as tuas abominações. Por isso os pais comerão aos filhos no meio de ti, e os filhos comerão a seus pais, e farei em ti
perante julgamentos, e espalharei a todos os ventos todos os teus sobreviventes. Portanto, vivo eu, diz o Senhor Deus, por teres profanado meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis, e com todas as tuas abominações, que certamente eu também te quebrantarei, meu olho não perdoará, nem terei eu misericórdia. A terceira parte de ti morrerá de pestilência, e será consumida de fome no meio de ti. A outra terceira parte cairá a espada ao redor de ti, e outra terceira parte espalharei a todos os ventos, e atrás deles desembainharei a espada. Assim se cumprirá minha ira, e farei repousar meu furor neles, e me consolarei, e saberão que eu, o Senhor, tenho falado em meu zelo, quando tiver cumprido meu furor neles, e te tornarei em desolação e em humilhação entre as nações que estão ao redor de ti, diante dos olhos de todos os que passarem por perto. E a humilhação e a infâmia servirão de lição e espanto às nações que estão ao redor de ti, quando eu executar em ti julgamentos com ira e com furor, e com enfurecidos castigos. Eu, o Senhor, falei, quando eu enviar contra eles as mais flechas da fome, que servirão para destruição, as quais eu mandarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós, e destruirei vosso sustento de pão, e enviarei sobre vós a fome, e animais ruins, que vos deixarão sem filhos, e a pestilência e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei, e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, põe teu rosto direcionado aos montes de Israel, e profetiza contra eles, e digas: Montes de Israel, ouvi palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos morros, aos ribeiros e aos vales: Eis que eu mesmo, trarei espada sobre vós, e destruirei vossos altos, e vossos altares serão arruinados, e vossas imagens do sol serão quebradas, e derrubarei vossos mortos diante de vossos ídolos, e porei os cadáveres dos filhos de Israel diante de seus ídolos, e espalharei vossos ossos ao redor de vossos altares. Em todas as vossas habitações as cidades serão destruídas, e os altos serão arruinados, para que vossos altares sejam destruídos e arruinados, e vossos ídolos se quebrem, e deixem de existir, e vossas imagens do sol sejam cortadas, e desfeitas vossas obras, e os mortos cairão no meio de vós, e sabereis que eu sou o Senhor. Porém deixarei um restante, para que tenhais alguns que escapem da espada entre as nações, quando forem dispersos pelas terras. Então os que escaparem de vós se lembrarão de mim entre as nações para onde forem levados em cativeiro, lembrarão de como eu me quebrantei por causa de seu coração infiel, que se desviou de mim, e por causa de seus olhos, que se prostituíram atrás de seus ídolos, e terão nojo de si mesmos, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. E saberão que eu sou o Senhor, não foi em vão que falei que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus: bate com tua mão, e pisa com teu pé, e dize: ai de todas as malignas abominações da casa de Israel, pois cairão pela espada, pela fome, e pela pestilência. O que estiver longe morrerá de pestilência, e o que estiver perto cairá a espada, e o que restar e for cercado morrerá de fome. Assim cumprirei meu furor contra eles. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando seus mortos estiverem no meio dos seus ídolos, ao redor de seus altares, em todo o morro alto, em todos os cumes dos montes, debaixo de toda a árvore verde, e debaixo de todo o carvalho espesso, lugares onde ofereciam incenso de cheiro suave a todos os seus ídolos, pois estenderei minha mão sobre eles, e tornarei a terra em desolação e vazio, mais que o deserto da região de Dibla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Temamos, pois, para que, havendo sido deixada a promessa de entrar no seu repouso, não pareça que algum de vós tenha ficado para trás. Pois também a nós foi pregado o Evangelho, assim como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava unida pela fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que cremos, entramos no repouso, como ele disse: então jurei na minha ira, eles não entrarão no meu repouso, ainda que as suas obras já estivessem terminadas desde a fundação do mundo. Pois, em certo lugar, ele disse assim a respeito do dia sétimo: e Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. E, outra vez neste texto, não entrarão no meu repouso. Portanto, uma vez que resta alguns entrarem no repouso, e que aqueles a quem primeiramente foi pregado o Evangelho não entraram por causa da desobediência, outra vez ele determina um certo dia, o hoje, dizendo por meio de Davi muito tempo depois, como já foi dito hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Pois se Josué tivesse lhes dado repouso, ele não teria falado depois a respeito de outro dia. Portanto, ainda resta um repouso como o do sábado para o povo de Deus, pois aquele que entrou no seu repouso também repousou das suas obras, assim como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que toda espada de dois gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para julgar os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, ao contrário, todas as coisas estão nuas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, já que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que passou através dos céus. Mantenhamos firme a nossa declaração de fé, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim, um que foi provado em tudo, conforme a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, pois, com confiança, ao trono da graça, para que possamos receber misericórdia, e encontremos graça para sermos ajudados em tempo oportuno. Quem cava uma cova, nela cairá, e quem rola uma pedra, esta voltará sobre ele.